Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Que prazer, que alegria ter você aqui comigo, para nós juntos aprendermos mais um pouco sobre a palavra de Deus, né? Essa palavra que é viva e eficaz, é uma fonte inesgotável e que transforma a vida do ser humano. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia. Meu pastor-presidente é o pastor Uida Marques Luiz de Oliveira e a sua esposa é a minha pastora Arlene Gonçalves. E eu estou aqui para trazer um comentário para vocês de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Para quem não sabe, esse canal é voltado para isso, né? E nós estamos encerrando o quarto trimestre de 2022 e o tema desse trimestre da revista da editora Betel é a Igreja e o Espírito Santo. Estamos aprendendo sobre a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E hoje eu trarei um comentário sobre a lição de número 12, né, na reta final aí, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E o título da lição nos diz assim: o fruto do Espírito em relação ao seu portador, dando continuidade, né? Falamos na lição passada sobre o fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. E agora nós vamos ver a terceira divisão lá do fruto do Espírito, né? E que fala sobre em relação a nós mesmos, né? E nós vamos ver aqui que no textual diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. A verdade aplicada nos diz: a única maneira do discípulo de Cristo não dar lugar à carne é permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto em sua vida. Amém? Os objetivos desta lição são estes: apresentar a necessidade de crescermos na fé, destacar o valor da mansidão na vida do cristão e mostrar a importância da temperança. Nós vamos ver os textos de referência que se encontram em Gálatas capítulo 5, versículo 25, e Efésios capítulo 4, os versículos 22, 23 e 24. Mas eu te aconselho, leia todo o capítulo 5 de Gálatas e todo o capítulo 4 de Efésios, assim como também, né, os textos de referência, os textos citados, né, as referências citadas durante a lição e também as leituras complementares. É importante meditar na palavra de Deus. Não ler só por ler, mas meditar verdadeiramente, né, buscando um entendimento desta mensagem. Amém? Eu vou ler aqui o que está disponível aqui para nós, né? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Vamos estar orando agora neste momento. O motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que o Espírito Santo produza seu fruto em nossa vida. E você pode também apresentar um motivo que você tem aí, uma luta, alguma coisa que esteja precisando ser apresentada a Deus, apresente aí, né? Com fé e crendo que Deus irá fazer o melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, agora diante de Ti, nos apresentamos como servos, Senhor, dependentes de Ti, totalmente dependentes. Eu preciso muito de Ti, preciso que o Senhor esteja comigo agora neste momento, me ensinando através da Tua palavra e ensinando a todos que estão aqui acompanhando este trabalho. Que o Senhor possa abençoar cada vida, visitar cada lar agora neste momento e dar vitória. Meu Deus, eu não sei o que essas pessoas estão passando, não sei o que essa vida tem sofrido, mas o Senhor é o Deus que conhece, que sonda o mais profundo de cada ser. E eu sei que o Senhor não desampara a nenhuma pessoa sequer. Basta a pessoa crer e acreditar e te buscar. E eu peço que o Senhor visite agora essas vidas e faça uma obra grandiosa. Que o Senhor possa dar
vitória, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, transformar, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor também esteja nos ajudando a permitir que o Espírito Santo produza o fruto, esse fruto tão maravilhoso em nossas vidas, esse fruto tão necessário, que o Senhor possa estar nos ajudando a humilhar, a esvaziar de nós mesmos, a descer do nosso pedestal, do nosso eu, para que o Espírito Santo possa entrar em nossas vidas e transformar todo o nosso ser, para que possamos voltar a ser a imagem e a semelhança de Ti, ó Deus. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome de Jesus, esteja conosco, nos dando vitória, não só hoje, mas para todo sempre. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Na introdução, nós vamos ver que nesta lição estudaremos sobre a fidelidade, que é o fruto da fé, né? A mansidão e a temperança como resultado da ação do Espírito Santo na vida do nascido de novo, que está consciente da necessidade e procura andar em espírito para vencer as inclinações da carne e viver para a glória de Deus. Eu destaco aqui essas frases: ação do Espírito Santo, nascido de novo, ciente da necessidade, procura andar em espírito. São frases que precisam ser destacadas porque só acontece através da ação do Espírito Santo, não é por nossos próprios esforços, e é algo que acontece na vida daquele que é nascido de novo, aquele que é nova criatura, que as coisas velhas se passaram, daquele que é transformado pelo poder de Deus. E a pessoa tem que estar ciente dessa necessidade, que ele precisa buscar isso, que ele precisa dar lugar para a ação do Espírito Santo e precisa procurar andar em espírito. O Espírito Santo não obriga, ele não é invasor. Nós que temos que procurar ele, nós que temos que esforçar, né, em oração, em jejum, lendo a palavra de Deus, meditando. Então é muito importante nós meditarmos nisso. E é tudo para a glória de Deus. Amém? Nós vamos ver aqui no tópico 1 o fruto da fé. A palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas 5 é pistes. Neste contexto, significa fidelidade, confiabilidade. Antônio Gilberto diz que a fidelidade, como fruto do Espírito, nos torna leais a Deus, leais a nossos companheiros, amigos, colegas de trabalho, empregados e empregadores. O homem leal, o ser humano leal, apoiará o que é certo, mesmo quando for mais fácil permanecer calado. Mesmo quando tem a necessidade, é mais fácil, é mais comodável, né? Pode-se dizer, mais cômodo para ele ficar calado, para evitar problema, para evitar alguma coisa. Mas mesmo assim, ele vê que ele tem que ser leal se ele falar algo, se ele expor alguma coisa, se ele abrir a sua boca, né, para defender alguém, para ser fiel, ele vai ser fiel. E ele é leal também, mesmo quando é necessário estar calado. Mesmo quando não é preciso falar nada, ele é leal. E também ele é leal, quer esteja sendo observado, quer não esteja. Este princípio é ilustrado lá em Mateus, no capítulo 25, do 14 ao 30. Ali nós vemos os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do seu senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. Então é algo para nós meditarmos, né? Por isso que vai falar aqui no início, na introdução, fidelidade, porque o sentido da palavra, o significado da palavra usada ali, né, no texto, significa fidelidade, né? Confiabilidade. E realmente é algo muito importante na vida do crente, na vida daquele que se diz discípulo de Cristo. E nós vamos ver aqui no 1.1, a fé como fruto do Espírito nos faz confiar em Deus.
Através desta virtude, o crente aprende a crer em Deus com todas as suas forças. Pois somente Deus, que é verdadeiro e integralmente fiel, pode nos inspirar a sermos fiéis. Esta fé faz com que sejamos fiéis a Deus e ao próximo. Não é somente a Deus. Porque tem gente que ele não é fiel ao seu companheiro, à sua companheira, ao seu pastor, à sua igreja, aos seus amigos. E aí o que acontece? Ele diz que é fiel a Deus, mas nosso relacionamento, a nossa vida, ela é na vertical com Deus e na horizontal. Nós demonstramos o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade, quando estamos vivendo bem com o próximo, quando estamos servindo ao próximo. Porque o próximo é imagem e semelhança de Deus, né? Então, nós temos que meditar nisso e refletirmos essa confiabilidade, essa fidelidade, não só com Deus, mas com o próximo. E é automático, né? Quando você verdadeiramente é fiel a Deus, com todo o seu ser, com toda a sua alma, em espírito e em verdade, você é fiel ao seu próximo também. Então é muito importante nós revermos, né? Examinarmos a nós mesmos. Para exemplificar, podemos citar os exemplos de José servindo na casa de Potifar, Mardoqueu como escravo do rei Assuero e Daniel no palácio a serviço do rei. Estes homens conservaram-se leais a Deus e àqueles aos quais serviam aqui na terra. São grandes exemplos. É importante você até pegar a sua Bíblia e meditar sobre o que esses homens fizeram, como foi o comportamento deles, mesmo diante de situações, até mesmo de ameaça de morte, né? Situações terríveis, e eles permaneceram fiéis a Deus. O José, por exemplo, ele era líder destacado e servo fiel de Deus. Ele preferiu ir para a prisão do que ser infiel ao seu senhor, ao seu patrão, né? O registro de sua grande fidelidade encontra-se em Gênesis 37 ao 48. Então é algo tremendo e não é uma historinha fictícia, mas é algo real, um ser humano real. Ele era um ser humano pecador, cheio de falhas, mas ele permitia que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele, produzisse o fruto, esse fruto na vida dele. E então ele conseguia, ele era dependente. E eu tenho certeza que ele jejuava muito, que ele orava, que ele estava sempre lendo a Bíblia, porque se não for dessa forma, não consegue, né? Não era por mérito dele, não era pelas próprias forças. Nenhum desses grandes homens de Deus aqui que servem de exemplo para nós atuaram sozinhos. Não foi algo que era assim, um dom que ele tinha, não era isso. Era o Espírito Santo que produzia na vida deles o fruto necessário para vencermos a nós mesmos, e a termos uma comunhão com Deus e com o nosso próximo. 1.2. A fé, como fruto do Espírito, nos capacita a permanecer em Cristo. A fidelidade, como fruto do Espírito, auxilia o crente a conservar-se firme na fé em Cristo. Permanecer, né? Após recebermos a fé em Cristo para a salvação por intermédio do anúncio da palavra de Deus, precisamos andar em Espírito, para irmos crescendo e amadurecendo também no que diz respeito à fé. Não podemos permanecer da mesma forma, né? Temos que caminhar, avançar, e a nossa fé ela tem que ir amadurecendo, ela tem que ir sendo transformada. Por isso é importante andar em Espírito, deixar de praticar as obras da carne e dar lugar para que o Espírito venha produzir esse fruto em nós, né? De Gálatas 5:22, que é um fruto com várias virtudes, e então a nossa fé vai sendo transformada, vai sendo amadurecida em nossas vidas. Dessa forma, o Espírito Santo ele vai operando em nós a fidelidade. Diante de desafios, tribulações, tentações que surgem ao longo da caminhada cristã, faz-se necessário
Que o discípulo de Cristo se mantenha fiel ao Senhor e Salvador Jesus até a morte. Ser fiel até a morte, né? É preciso, é necessário. E nós precisamos buscar essa fidelidade. E isso é possível se fizermos isso, se deixarmos de praticar as obras da carne e andarmos em espírito, né? Ele vai produzindo em nós e com o tempo nós vamos tendo o caráter de Cristo, porque a fidelidade, ela reflete a natureza do nosso Pai Celeste. Ele é fidedigno, ele é fiel em tudo que ele faz e no seu caráter. Ele é fiel. Nosso Deus, ele é fiel. A sua paciência para conosco nunca se esgota, por mais vezes que tenhamos o decepcionado. Ele continua sendo fiel. Independentemente do que acontecer, ele continua sendo fiel. Ele é fiel ao seu amor, ele é fiel à sua justiça, ele é fiel a si mesmo. E a sua palavra também é fiel. Deus, ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. A Bíblia Sagrada não precisa ser comprovada porque ela é fiel. A sua fidelidade, ela é eterna e tudo se cumpre, a gente vê isso acontecendo. Então, da mesma forma, nós precisamos também ser, né? Deus, ele tem um compromisso conosco e nós precisamos também demonstrar esse compromisso, essa fidelidade, né? Devemos refletir diante das outras pessoas as características divinas, de acordo com a permissão dele, né? Porque os seus atributos são incalculáveis, né? Deus, ele é infinito, nós somos finitos, mas de acordo com aquilo que ele permite ser manifestado em nossas vidas, nós devemos refletir, né? Nós devemos manifestar e ser fidedignos também, assim como ele é. Nós precisamos. À medida que o fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. Pode ser um degrau para alcançar o dom da fé. Olha que é maravilhoso. Então nós precisamos da fé para permanecer. Para você permanecer no caminho, para você conseguir ser crente, no seu trabalho, na sua casa, aonde você for, você precisa permitir o Espírito Santo produzir o fruto da fé na sua vida. Aí você vai ser crente de verdade. Aí você vai ser um crente fiel, que não precisa ser crente só na igreja para mostrar para o pastor. Você não vive de aparência, você realmente é um crente verdadeiro, um cristão, um discípulo de Cristo. E aí a sua confiança em Deus, ela cresce. Você acredita no poder de Deus, você confia no agir de Deus, você confia na palavra de Deus. E aí então, um passo grande para ter o dom da fé, aquele dom que nós vimos lá no início, né? O dom da fé, que é um dom tremendo e maravilhoso. 1.3. A fé como fruto do Espírito nos faz suportar as dificuldades. A fé é uma virtude imprescindível na vida do crente. Sabemos que a vida nem sempre é fácil de ser vivida, mas com o exercício da fé podemos galgar voos maiores. Sem fé, o testemunho cristão perde sua importância. E ele disse-lhes, Jesus dizendo, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Veja só, Jesus falando, né? Eles estavam dando testemunho de homens medrosos. Estavam com Jesus e não estavam acreditando. Depois de verem tantos milagres que Jesus já tinha feito, Jesus no barco, mas eles temeram a tempestade. Falta de fé, né? Uma fé que não estava sendo produzida, eles não estavam, quer dizer, eles estavam dando lugar, olhando somente para o problema, olhando somente para a dificuldade, esquecendo que Jesus estava ali com eles. Tinham que estar tranquilos também, assim como Jesus estava, porque sabiam quem era Jesus, sabiam quem era o seu Deus. E da mesma forma tem que ser para conosco. Temos que dar um bom testemunho diante da tribulação, diante da dificuldade, diante das incertezas. Nós devemos lembrar em quem nós temos crido,
mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus. Falar, não, tá complicado, tá difícil. Não, mas eu sei que Deus tem uma solução. Deus está no controle de tudo. Deus vai agir. Não podemos desistir. Não desista na hora da adversidade. Confie no seu Deus, seja persistente, confiando no que Deus cumpre, no que Deus fala, porque Ele cumpre o que Ele diz. Confiando no seu caráter, no seu agir, porque a sua fidelidade dura para sempre, né? E nós temos que lembrar que o servo fiel, ele não se deixa confundir. Antes, coloca-se aos pés do Senhor, rochedo forte e socorro bem presente na hora da angústia. Isso serve para nós nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Tantos estão aí transmitindo só pânico, medo, incertezas. Ah, o Brasil isso e aquilo. Ah, meu Deus, vai acontecer isso e aquilo, já era, né? Ah, pelo amor de Deus. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós confiamos no nosso Deus e a palavra do Senhor fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós sabemos que Deus está no controle. Tem muito crente aí agindo como se Deus nem existisse, esquecendo quem é Deus. Cadê a fé? Homens de pequena fé, cadê a sua confiança no Deus que você serve? Lembra de onde Ele te tirou. Lembra do que Ele já fez. Leia a sua palavra. E lembre quem é Deus. O que Ele já fez para o povo de Israel. O que Ele já fez na sua vida. O que Ele já fez na vida daquele que você conhece. Do seu colega, do seu amigo, da sua família. Lembre quem é Deus. Deus não perde o controle de nada. E olha, os justos, eles não são desamparados. Se você permanecer no caminho do Senhor, se você confiar nele, você tem acesso às bênçãos dele. Automaticamente você é abençoado, você é protegido. Você passa por tribulações, sim, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, nós vamos vencer, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E nós temos que lembrar que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que permanecer em Jesus, assim como foi Daniel. Daniel, pode me matar, pode me jogar na cova dos leões, estou confiando no meu Deus. E olha que naquela época não tinha promessa tão real assim da vinda de Jesus. Não tinha essa mensagem tão forte de que nós não somos daqui. Mas eles sabiam que o Espírito Santo falava com eles, comunicava com o Espírito deles, daqueles grandes homens que permaneceram fiéis, confiando em Deus. Eles sabiam em quem eles criam, eles sabiam que eles não eram deste mundo. Eles sabiam, no fundo eles sabiam. E isso é maravilhoso, nós temos que ter essa mesma convicção, essa mesma fé. Quando vivenciamos as manifestações do agir de Deus em nossas vidas, experimentamos o poder da fé. Ver o agir de Deus faz com que a nossa certeza aumente em relação à sua existência. Por isso é importante meditarmos na palavra de Deus, nos feitos de Deus e lembrarmos, parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar somente para os problemas, é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É olhar para quem é o nosso Deus. Gente, quem é o nosso Deus? Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo. É Ele, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Onipresente, onipotente, onisciente, imanente, transcendente. Lembra quem é o seu Deus. Aleluia, glória a Deus. Que possamos confiar nele. No tópico 2, nós vamos ver o fruto da mansidão. Mansidão trata-se de conservar a calma mesmo em situações grosseiras. Aquele que é possuidor desse fruto age com cautela e tranquilidade, não se deixando pecar quando fica aborrecido. Trata-se de uma característica produzida pelo Espírito Santo à medida que o salvo procura andar em espírito. Não podemos confundir mansidão com fraqueza. Não é fraqueza. Assim, temos aqui elementos que nos permitem dizer que a mansidão é uma virtude que habilita o crente a controlar os ânimos e aplicá-los corretamente. É maravilhoso.
é um fruto maravilhoso que nós precisamos, uma virtude maravilhosa, né? Que nós precisamos ter em nossa vida. 2.1. Apenas o fruto do Espírito pode trazer calmaria ao ser humano. Este fruto nos torna capazes de possuirmos sempre uma resposta mansa, mesmo em situações adversas, né? Mesmo quando a vontade da carne, né, é brigar ali, responder à mesma altura, na mesma moeda, né, dar o troco, mas a resposta é mansa. É o contrário, né? É com mansidão e com sabedoria. E isso é necessário demais, né? Muito importante nos dias atuais, muito importante. A importância desta virtude resulta em um exemplo admirável, pois o manso amortiza suas próprias forças para agir adequadamente em circunstâncias extremas, evidenciando afabilidade, ou seja, a pessoa que tem afabilidade, ele é afável, ele é amável, ele é uma pessoa doce, uma pessoa educada, num certo sentido, assim, porque a pessoa, ela domina a sua vontade de responder de forma ríspida, com grosseria, entendeu? Mesmo quando atinge o ego, mesmo quando atinge o orgulho, sabe? Ela se humilha a ponto de o Espírito Santo produzir nela esse fruto e ela responde com mansidão. Ela abre mão muitas vezes do seu direito e serve o outro, assim, no sentido, não é fraqueza, é claro que é com sabedoria. Não é aquele ponto de aceitar tudo, não é ser passivo. Ser passivo é diferente. Então, é algo assim que a pessoa, ela vê que aquilo é o certo. É o comportamento que deve ter, que Jesus teve, diante de muitas situações que nós vemos aí o exemplo dele, né? Com humildade, com mansidão. Mesmo diante das acusações dos inimigos, né? Ele foi manso. Como ovelha muda, né? Se sacrificou ali por nós. Isso é um exemplo de mansidão. E somente o fruto do Espírito Santo pode promover a mansidão ao indivíduo. Somente o Espírito Santo, né? O pecado, ele plantou na humanidade um sentimento de crueldade e perversidade. Isso é natural do ser humano. A maldade, crueldade, perversidade já é natural. Nós temos que sempre lutar contra isso, contra a nossa natureza, né? Então, nenhum ser humano pode promover o desenvolvimento dessa característica em outro ser humano. Não tem como. Você ensina o seu filho, você educa, você mostra o caminho, você tem que corrigir, você tem que lutar contra essa natureza. Quando a gente ensina os filhos, né? Ensinar eles que eles têm que lutar contra essa natureza, se dividir, né? Já viu que criança gosta de judiar, tem uns pequenininhos que gostam de judiar dos animaizinhos, né? Isso é natural do ser humano e a gente tem que corrigir os filhos. Mas a mansidão, nós não conseguimos produzir nos nossos filhos. É só o Espírito Santo, se eles derem lugar. Então, mas é importante nós ensinarmos desde pequenos os nossos filhos que eles têm que buscar essa mansidão, orarmos por isso, né? E corrigir eles, corrigir aquela natureza pecaminosa, aquela natureza, né, do ser humano ali que é ruim, que é mal, nós temos que corrigir. Uma boa educação, uma boa escola, nada será capaz de tornar o ser humano manso. Moisés foi muito bem criado e educado, mas em um momento de raiva matou um egípcio, porque é o Espírito Santo que produz. Se ele tivesse o Espírito Santo na vida dele, ali naquele momento, ele não tinha matado aquele egípcio. E nós vemos lá na frente que ele foi considerado o homem mais manso da terra, sem ser Jesus, né? Mas foi depois, quando ele foi pro deserto, né? Que Deus foi trabalhando na vida dele. Aí ele foi dando lugar e foi sendo produzido na vida dele esse fruto tão maravilhoso. Então, nós precisamos
É estar sempre dando lugar e buscar esse fruto, porque é o que traz calma para nós, é o que nos ajuda a vencer o estresse, a ansiedade, para não perdermos a paciência, para sabermos lidar com o próximo, né? Que muitas vezes não é fácil, o próximo não ajuda. Então, nós temos que buscar em Cristo Jesus e dar lugar ao Espírito Santo. No 2.2 nós vamos ver Jesus o exemplo perfeito de mansidão. Essa virtude é tão admirável que o próprio Senhor apresenta a si mesmo como modelo de mansidão. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E não é só de aparência, não, é de coração, né? De dentro para fora. Em seu célebre Sermão do Monte, Jesus, discorrendo seus ensinamentos espirituais, onde ele expõe importantes princípios éticos morais, disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Desse modo, sermos mansos uns para com os outros desponta o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores de Cristo. Olha que maravilhoso, né? É o que nós precisamos. E tem um comentário aqui que diz que a mansidão é uma qualidade de Moisés, né? Como eu comentei, né? Depois ali, Deus foi trabalhando na vida dele e passou a ser uma qualidade porque o Espírito Santo estava produzindo na vida dele. Ele deu lugar, né? Humilhou. E ele trabalhou de modo magnífico e harmonizou força e suavidade em seu difícil papel, né? Enfrentar ali o faraó, né? Que era um homem difícil de lidar, e ele foi muito manso mesmo, não foi fácil, mas ele estava em constante dependência de Deus, por isso ele conseguiu vencer. Não é fácil não, vencer aquele povo também, né? O povo ali, povo de Israel, depois que foi para o Egito, ou para o deserto, né? Meu Deus do céu, aquele povo deu trabalho, misericórdia, mas ele teve mansidão. Sem a mansidão ele não ia conseguir não. Por isso ele estava em constante dependência, busca de Deus para conseguir que esse fruto fosse manifestado na vida dele, produzido, e ele vencer ali aquela batalha que não foi fácil. O maior exemplo é aquele que é maior que Moisés, Jesus Cristo, né? O maior exemplo, o que foi mais manso. Mansidão é a própria essência do caráter daquele que é capaz de limpar o templo e perdoar uma infeliz adúltera, que foi o que Jesus fez. Veja que exemplo. Veja que caráter, né? E é para nós sermos, porque ele disse que é para nós seguirmos os passos dele. Então é para nós também agirmos dessa forma. É este jugo que o discípulo é convidado a tomar sobre si. O que ele disse? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, tomar o jugo de Jesus é você permitir que ele controle a sua vida. É você permitir que ele manifeste isso em nossas vidas, esses frutos. É o Espírito. Quando você toma o jugo de Jesus, você permite o Espírito Santo, você aceita o Espírito Santo conduzir a sua vida e produzir esses frutos. Porque não, o jugo do pecado, ele é muito pesado. Mas o jugo de Jesus não é. Não é. A gente se sacrifica nós mesmos, mata a nossa carne, mas traz um alívio para nossa alma, traz uma paz que excede todo o entendimento. Então é necessário nós fazermos isso. Jesus nos convida a isso. Nós precisamos, né? Tomar o jugo de Jesus e o fardo dele que é leve, né? E é supremamente característico da semelhança com Cristo também ter essa atitude. O crente possui mansidão apenas como fruto do Espírito. Então, somente é manso. Tem gente aí que ele é muito educado. Tem gente que é educado. Tem gente que é, assim, aparentemente manso, mas na hora que o sangue ferve nas veias, que é uma situação que tira ele do sério, que a pessoa... Tem gente que até mata, né? Mata, outros brigam. Então,
tem que verdadeiramente estar vivendo em espírito para que seja produzido, porque é somente o Espírito Santo. Você não pode confiar em si mesmo, você não pode confiar na sua própria força, porque o negócio vai dar errado. Então tem que confiar e entregar sua vida totalmente a Deus, para que seja produzido aí esse fruto na sua vida. Amém? 2.3. A mansidão deve se fazer presente na vida do crente. Estejamos certos de que a mansidão, como fruto do Espírito, torna o crente capaz de desviar-se de discussões, brigas e divergências. Quando possuímos esta virtude, somos gentis, mas não fracos, visto que mansidão não é fraqueza, mas força. Na verdade, você tem que ter muita força, né? Força que vem do Espírito Santo para dominar o seu eu, para, né, dominar, matar o seu orgulho, o seu ego, né? O ego ferido, muitas vezes. Então, é a força que vem do Espírito Santo. É muito forte quem tem essa atitude. Quem pratica a mansidão, né? É muito forte, na verdade. E a mansidão não parte de uma fraqueza, mas de uma força que nos compele a fazer a vontade de Deus em qualquer adversidade. Tem que ter muita coragem. Lembre-se de que um espírito manso, com sabedoria, é a maneira mais adequada para conduzir os pecadores para Cristo. Olha que tremendo. Nós precisamos demais de exercitar isso. Nós precisamos de viver isso. Muitas almas não estão sendo salvas por causa da nossa arrogância, da nossa soberba, da nossa ignorância, muitas vezes. Falta de mansidão. Se não tiver a mansidão, a gente age com muito egoísmo, com muita ignorância, e não alcançamos vidas para o reino de Deus. Então nós precisamos urgentemente permitir que o Espírito Santo produza esse fruto em nós. Buscar, né, essa dependência para que o Espírito Santo venha produzir. E a mansidão sabe que Deus está cuidando de tudo e por isso não toma vingança nas próprias mãos. Olha só. Ao invés de sermos grosseiros, egoístas e facilmente provocados à ira, demonstraremos mansidão, protegeremos o próximo e perseveraremos. Então, a pessoa que tem esse fruto sendo produzido em sua vida, ele não vai agir com vingança, a pessoa vai esperar o agir de Deus, e quando, por exemplo, a outra pessoa que fez o mal a ela, colher aquilo que foi plantado, ela não vai comemorar, ela não vai achar bom, não vai. E quando tiver uma oportunidade, talvez, que Deus permite, né, de ter a pessoa, por exemplo, nas mãos, ou de ajudar a pessoa, não vai usar aquilo com maldade, como vingança. Não, a mansidão não permite isso. Se a pessoa tem a mansidão, não acontece isso. Na verdade, ela age com amor. Começa com amor, né? Nós sabemos que começa com amor. Então, o amor faz com que a gente cuide do próximo, proteja o próximo, mesmo que aquele nos tenha feito mal. E quando a pessoa está numa situação ruim, está sofrendo, a gente se compadece. A gente, Senhor, tenha misericórdia, ajuda essa pessoa a vencer. E não age com maldade, com vingança, comemorando o sofrimento do outro, né? Não é dessa forma. Então, nós precisamos urgentemente produzir esse fruto em nossas vidas, né? Permitir, né? Porque não é a gente que produz, permitir que o Espírito Santo produza em nossas vidas. Amém? Tópico 3, nós vamos ver o fruto da temperança, também muito urgente e necessário, né? A intimidade do crente com o Espírito Santo gera a temperança em sua vida, que faz parte do fruto do Espírito. Com essa virtude, o crente consegue o domínio próprio para controlar a língua e os pensamentos, para vencer a batalha espiritual travada diariamente. O valor do domínio próprio é atestado em vários textos da Bíblia, por exemplo, lá em Provérbios 16, 32 e 25, 28. Não é resultado de uma personalidade flexível, não é. É fruto do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo que produz, né? Não vem de nós mesmos. Então, não vem de yoga, não vem de meditação, não vem de ler livros de autoajuda. Não, somente o Espírito Santo é que produz a temperança, que é o domínio próprio, que é o equilíbrio
que nós vamos ver aqui o sentido desse equilíbrio para nossas vidas. A mansidão também é um equilíbrio, porque você se controla para não discutir, para não brigar, para vigiar a sua boca no sentido de ofender o próximo, de rebater. Mas agora a temperança é um equilíbrio em outro sentido que nós vamos ver aqui. 3.1. O crente deve possuir o fruto da temperança. No grego, a palavra temperança é egkrateia. Constitui moderação, contenção, disciplina, moderação ou autocontrole, né? Esta virtude do fruto do Espírito atua diretamente nas vontades mais intensas do ser humano. Enquanto as obras da carne geram no indivíduo o estímulo pela prostituição e a glutonaria, a temperança, fruto do Espírito, em contraposição a estes desejos, o contrário desses desejos, né, nos provoca a termos uma vida contida, tranquila e santa. Santo aqui quer dizer separado, né? Sabemos que santidade não é perfeição. Santidade é separação. Aquilo que as pessoas do mundo praticam, você não vai praticar. Você é diferente. Você é separado porque você é povo de Deus. Você é servo de Deus, né? Então, a pessoa tem uma atitude, uma vida santa. O Espírito Santo nos ajuda a sermos disciplinados e comedidos. Paulo, quando argumentava com Félix, enfatizava o autocontrole junto com a justiça e juízo futuro. Em Tito, ele lista ela entre as características requeridas de um líder da igreja, muito necessário, né? Muito importante. E a ordena para os homens de mais idade, olha só. Ela advém da obra do Espírito Santo no crente, deve ser ativamente buscada pelos cristãos, constantemente deve ser buscada pelos cristãos, e é essencial no ministério cristão. É essencial. Não dá para ser crente sem a temperança. Não dá. Não tem como. Você não consegue. É muito necessário. Nós devemos possuir este fruto, né? Permitir que o Espírito Santo produza em nós. 3.2. Temperança. Uma virtude que não pode ser desprezada. Entendemos que o crente detentor desta virtude possui uma vida equilibrada e coerente com os preceitos divinos, de acordo, né, com a palavra de Deus. Ele não se informa, não entra na forma do mundo, mas na forma da palavra de Deus. É o que possui esta virtude. É bom que se diga que a virtude da mansidão e da temperança possuem diferenças em sua maneira de agir na vida do crente. A mansidão, fruto do Espírito, como já estudamos, atua tornando o crente apto para lidar com equilíbrio e moderação, com provocações e situações adversas, como eu falei, né? No sentido de lidar com o próximo quando somos provocados, quando as pessoas que muitas vezes têm inveja, que têm raiva da gente, se levanta contra, para nos provocar, para fazer o mal contra nós. Então você tem um equilíbrio para lidar com essas pessoas, com essas situações, né? É a mansidão. E a temperança, como fruto do Espírito, está relacionada ao tema do impulso sexual, da glutonaria e as obras da carne. Assim, a temperança é o autocontrole ou o domínio próprio sobre as nossas próprias vontades e paixões. Já é um equilíbrio, um autocontrole no sentido dos seus desejos. Quando você é provocado, quando você é tentado nos seus desejos, né? Porque as tentações vêm de acordo com as nossas maiores paixões. E Deus não nos tenta, é o diabo que nos tenta. E aí, então, nós tendo essa temperança em nossas vidas, esse equilíbrio, você não vai cair na tentação. Você vai saber lidar, você vai se controlar, você vai se dominar, né? Não é o seu desejo, não são as suas emoções que controlam, mas sim o Espírito Santo, junto com o seu Espírito, que controla. Então, a minha vontade é tal coisa, mas eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, não é o melhor para mim, não é aquilo que eu preciso, é só o que eu quero. Que eu preciso não é isso, então eu não vou fazer. Então eu não vou ceder a essa vontade.
E aí, com o tempo, aquela vontade, aquele desejo vai morrendo dentro de você. Entendeu? Quando você vai controlando, quando você vai pedindo a Deus força, o Espírito Santo produz em mim essa virtude. E aí você vai dando lugar, vai consagrando, vai jejuando, e você vai rejeitando. E aí, cada vez você vai ficando mais forte espiritualmente. E com o tempo, aquilo já não é uma fraqueza mais. Isso acontece, isso é real. Porque nós vamos nos tornando a imagem e a semelhança de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo. O domínio próprio era uma das 4 virtudes do pensamento grego clássico. A razão prevalece a paixão. Tá vendo? Diziam os antigos filósofos, é uma frase, né? Paulo emprega o substantivo grego, que nós já falamos, né? Aquele substantivo do início ali da palavra temperança, e ela aparece 4 vezes no Novo Testamento. 4 vezes. O verbo aparece 2 vezes, uma para referir ao controle do desejo sexual e a outra como autodisciplina de um atleta para obter resultados desejados nas competições esportivas. Olha, é muito importante, porque se você não tem disciplina, se você não se disciplina, você não tem sucesso. Você não em todos os sentidos da vida. Se você quer, por exemplo, fazer uma dieta para perder peso, se você não tiver uma disciplina, você não consegue. Se você quer alcançar um concurso, passar a ter uma profissão melhor, se você não tiver uma disciplina nos seus estudos, você não consegue ter sucesso. Então, da mesma forma, você tem que disciplinar a si mesmo, você tem que disciplinar a sua carne, você tem que disciplinar o seu coração, a sua mente, entendeu? E isso só é possível com a temperança, com o Espírito Santo produzindo a temperança em nós. O apóstolo Paulo contrapõe o domínio próprio em relação às obras da carne. É você não produzir aquelas obras da carne. Mesmo que você tenha vontade. Quantas vezes a gente quer comer a mais, né? Nossa, meu Deus, pro crente, né? É difícil. O crente come mesmo. E a gente tem que controlar, irmãs, misericórdia. Domínio próprio, temperança. Nossa, a gente tem que vigiar demais pra gente não comer demais. Mas Jesus foi considerado comilão e beberrão. Mas eu tenho certeza que Jesus não comia além do que ele necessitava, não. Porque tem umas pessoas que comem exageradamente. Demais e demais mesmo. Já está no pecado da gula ali, a glutonaria. É obra da carne. Nós temos que vencer isso. E não só essa obra da carne, mas a imoralidade, as roupas que a gente veste com a intenção de ficar assim mais atraente, né? De seduzir. Homem e mulher. A gente vê muito isso, misericórdia. Então tem que ter a temperança, tem que ter um equilíbrio. Você tem que olhar no espelho e falar assim, será que eu estou servindo a Deus com essa roupa? Será que eu estou dando um exemplo? Será que as pessoas estão vendo Deus na minha vida com essa roupa aqui? Ou será que eu estou atraindo só olhares para o meu corpo? E às vezes a pessoa já faz isso com intenção, né? De chamar a atenção mesmo. Misericórdia, tem que vencer esse pecado, esse desejo. Mesmo que o seu desejo seja esse, então, não, mas eu não vou satisfazer o meu desejo. Eu vou satisfazer a vontade de Deus. Porque é o melhor para a minha vida. É o melhor. É aquilo que você precisa. E isso vai nos transformando e nós vamos nos tornando imagem e semelhança de Deus. Então é necessário, né? Não pode ser desprezada essa virtude. Nós precisamos produzir ela, permitir que o Espírito Santo produza em nossas vidas. 3.3, a temperança faz o crente possuir uma vida equilibrada. Uma pessoa com domínio próprio sabe conter-se em toda e qualquer ocasião. Sem essa virtude, o indivíduo é levado a dar vazão aos desejos da carne. Deixa fluir, ele deixa, de qualquer maneira. Sem o Espírito Santo em nossas vidas, somos levados a declinar aos desejos pecaminosos que nos afastam de Deus. Desse modo, precisamos diariamente nos encher do Espírito Santo para não cedermos aos desejos da carne. Precisamos todos os dias esvaziar de nós mesmos, e orar e clamar pelo Espírito Santo para que ele produza em nós todas essas virtudes, né?
precisamos todos os dias. É uma luta constante, é uma luta diária. Você mata um leão dentro de você todo dia. E você não cede. Aí você não cede aos desejos da carne. Quando você, no sentido que estamos falando aqui, né, de paixões, quando a pessoa vê ali uma coisa que ela acha bonita, né, a mulher vê aquele homem bonito, e às vezes faz aquele comentáriozinho, tá cedendo o desejo da carne. Aquele comentário malicioso, né, às vezes mesmo com as amigas, mesmo com as mais íntimas. Se tá no seu coração, não bota pra fora. Mas em espírito ali, Senhor, olha o que eu senti. Repreende em nome de Jesus. Me transforma. Eu quero ser a sua imagem e semelhança. Produza em mim o Espírito Santo. Porque é nas pequenas coisas que nós somos tentados e damos lugar ao diabo. Damos lugar, e aí vai sendo alimentado, vai crescendo dentro de nós. Então precisamos vencer isso aí, né? Não ceder aos desejos da carne, é somente com o Espírito Santo, é orando, é buscando, é lutando contra aquilo que você quer, né? E a temperança como fruto do Espírito é a abnegação dos desejos ou prazeres maus, até mesmo aqueles que a gente acha que é bom, né? E que na verdade não é, porque é bom só para a carne. E aquilo que é bom só para a carne é mal para a nossa vida, é mal para a nossa alma, nos leva a distanciar de Deus e a desviar do alvo. E quando a gente sai do alvo, a gente peca, porque pecado significa sair do alvo, você fugir do seu objetivo ali, né? O vocábulo original, por sua vez, desse sentido de temperança, refere-se mais propriamente ao controle de paixões sensuais, como é o caso da moderação do prazer sexual e também a moderação no comer e beber. Em outras palavras, a temperança é o domínio sobre os desejos do ego, mesmo que estes sejam naturais e tidos como lógicos e normais e racionais. Né? A gente acha que é normal, a gente acha que é natural, né? É natural da carne, mas você tem que lutar contra. É natural. Para o mundo aí tem tantas coisas que parecem ser normal, mas não é. Não é normal. Não é normal para o crente. Não é normal para o discípulo de Cristo. Então lute contra isso. Tenha sabedoria, tenha temperança. Não deixe que as pessoas olhem para você e não vejam Cristo na sua vida. Porque através dessas atitudes, com temperança, com equilíbrio, é que as pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Como que eu estou lá na frente representando a igreja, estou lá pregando o evangelho, em cima do púlpito cantando, e lá fora eu estou falando besteira. Eu estou falando, tendo um linguajar assim, que não é santificado. É um linguajar obsceno, falando piadinha de besteira, ou até piada mesmo, né? Muito crente aí contando piada, não vigia. Ué, como? O que as pessoas vão ver? Não, mas é crente? Eu já andei com pessoas descrentes e é muito triste quando você ouve um comentário que a pessoa fala assim: a fulana de tal é lá da sua igreja? Ela é crente lá da igreja e tal, é isso e aquilo. Nossa, mas é crente? Mas aqui fora a gente vê isso, isso e isso. Aqui fora é isso e aquilo. Aquele irmão lá é crente, mas aqui fora é isso, né? Tem um comportamento. A gente fica com vergonha. E aí a gente fala, não, mas é por Deus está transformando a vida daquela pessoa, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Não dá lugar para se transformar, mas Deus vai fazer uma obra na vida daquela pessoa, vamos orar por ela. Mas dói dentro da gente, não é fácil. As pessoas estão observando. Nós somos uma carta lida. E através dessa leitura é que as pessoas vão sentir o desejo de vir servir a Deus. Mas aí as pessoas estão falando, ser crente daquele jeito ali que fulano é, eu já sou. Não preciso aceitar Jesus, não. Tá entendendo? Então é muito importante nós termos uma transformação em nossas vidas. Vivermos de acordo verdadeiramente com a vontade de Deus, santificar mesmo. É importante e extremamente necessário que possamos viver isso em nome de Jesus. E a conclusão
vai nos dizer assim, ó, quando somos guiados pelo Espírito Santo, somos orientados a viver uma vida digna e íntegra, agindo com humildade para com todos e a ter forças através do Espírito para não sermos dominados pelas inclinações da natureza pecaminosa. Então, quer dizer, olha aqui, não falou uma vida perfeita, porque perfeita é só Deus. Bom é só Deus, mas uma vida digna, uma vida de integridade. Integridade é você ter equilíbrio, é você ser completo. E somente Deus é que pode nos completar. Então nós precisamos buscar o Espírito Santo todos os dias para que Ele faça essa obra em nossas vidas, para que Ele produza esse fruto em nossas vidas. E aí, olha, a pergunta que surge muitas vezes, aí o Espírito Santo vai produzir, eu nunca mais vou perder esse fruto. Olha, se você viver de acordo com as obras da carne, se você não estiver em constante oração, jejum, busca, lutando contra a sua própria vontade, pagando preço, sacrificando, né, você vai deixar de produzir, vai deixar de ser produzido em sua vida, porque quando nós pecamos contra Deus, quando nós praticamos essas obras, o Espírito Santo afasta de nós. Então, não é produzido em nós esses frutos. Mas quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, né, deixamos o nosso orgulho, a soberba, a vaidade, então reconhecemos que somos dependentes de Deus, nos entregamos, rasgamos todo o nosso ser diante dele, então ele produz em nós. Ele vem, faz morada em nós e produz esses frutos em nossas vidas. Então é diário, é uma luta diária, é um viver diário com Deus, né? Que nós precisamos ter. Amém? Que possamos aprender com essa palavra e viver ela em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você aqui que esteve comigo até o final, você que me suportou aí. Que Deus te recompense grandemente. Que Deus te abençoe em todos os dias da sua vida, em todos os sentidos. Que Deus abençoe você que compartilhou, você que se inscreveu nesse canal, você que curtiu, você que está aí orando por mim. Que Deus te recompense. Que Deus abençoe cada vida em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Ivana Alves, que tem comentado, né? O Jefté, do canal Jefté Oficial, né? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus multiplique na vida de vocês em nome de Jesus. E eu tenho orado por todos, apresentado a vida de vocês. Eu não sei quem são as pessoas que visualizam, que assistem, né? Porque não aparece o nome. Mas Deus te conhece, né? Ele sonda todo o seu ser e Ele vai te visitar e te abençoar em nome de Jesus, porque eu tenho orado por vocês e Deus há de recompensar em nome de Jesus. Fiquem na paz, até a próxima, se Deus assim nos permitir, e se Jesus não tiver voltado, porque Ele vai voltar. Fiquem com Deus e Deus te abençoe.